Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui a gente outra vez para continuar a nossa história. Só que antes disso eu quero agradecer as crianças, os papais que assistiram o nosso primeiro vídeo. Muito obrigada, e é muito importante que vocês continuem assistindo, tá bom? Olha só o que eu tenho aqui, uma corrente, mas você pode até me dizer, Patrícia, mas essa corrente tá diferente, várias cores, tamanhos e também até textura. A textura delas é bem diferente. Só que eu não vou falar para vocês o motivo dessa corrente agora, tá bom? O motivo dessa corrente eu vou falar só no finalzinho da nossa história. Então você tem que ficar atento, prestando bem atenção, tá bom? Porque aí vocês vão descobrir. Quem é curioso aí da sala da Aline, da classe Davi, da classe Miriam, da classe Samuel, Esté e até Josué, tá bom? Quem é curioso é só acompanhar até o final para vocês saberem por que eu falei dessa corrente aqui, por que eu falei dos tamanhos diferentes, das texturas diferentes, tá vendo? Então depois a gente vai ver, certo? Então, na aula anterior nós falamos sobre o chamado de Neemias. E hoje nós vamos falar sobre aquele momento que nós paramos na aula anterior. Lembram que eu falei que o Neemias se colocou diante do rei? Aqui o rei e aqui Neemias. Neemias se colocou diante do rei e foi com um semblante triste. E não podia chegar diante do rei com um semblante triste, porque o rei não gostava de tristeza perto dele. E Neemias chegou e ele não sabia. O rei ficou: você está doente? O que está acontecendo? Você está triste? Aí Neemias ficou pensando, ficou muito nervoso. Já imaginou quando você está muito preocupado, que você precisa falar algo para o seu pai, para a sua mãe ou para um amigo seu de alguma coisa que está acontecendo com você e você fica nervoso, você não sabe por onde começar naquela hora, crianças? Neemias, ele ficou muito nervoso, porque ele tinha que falar algo importante para o rei. E aí Neemias entrou e ficou com seu coração ligado a Deus e falando para Deus que ele queria realmente falar aquilo ali para o rei e que Deus desse sabedoria a ele. Só que antes da gente continuar esse momento, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar rapidinho, falar com o nosso Deus e agradecer por esse momento, por esse momento da palavra de Deus em que nós estamos aprendendo, certo? Querido Deus e amado Pai, nos colocamos diante da Tua presença maravilhosa, Deus, e nós queremos Te agradecer, Senhor, pela essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nos abençoe os papais, abençoe as mamães e as crianças, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Então, onde eu parei agora há pouco, que nós estávamos falando que o Neemias se colocou diante do rei e Neemias resolveu falar. Ele disse: viva o rei. Olha só o que Neemias falou, eu vou mostrar aqui na Bíblia, vamos ver? Está em Neemias capítulo 2, versículo 3. Neemias capítulo 2, versículo 3, que ele diz assim, ó: e lhe respondeu: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão isoladas e não tem portas e as portas foram consumidas pelo fogo? Neemias abriu o coração dele diante do rei e disse: como eu não estaria triste, rei, se a cidade onde meus pais moram foi destruída, não tem nem portões mais, tudo foi queimado. Vocês já imaginaram a cena, gente? Aquela cidade toda destruída, com aquele aspecto de que ninguém morava mais, só que ainda tinha pessoas morando lá. E Neemias teve a coragem de falar para o rei o que estava acontecendo com ele, o motivo da sua tristeza. E sabe quem foi que deu sabedoria para Neemias falar dessa forma com o rei? Foi Deus que deu sabedoria para ele. Então, quando você estiver em dúvida, quando você estiver muito preocupado, como que eu vou contar isso para minha mãe? Como que eu vou fazer tal coisa? Você coloca diante de
Deus, primeiramente você coloque Ele para você poder resolver essas coisas, porque somente Deus que pode te dar sabedoria, sabia? Então Neemias colocou diante do rei. Aí o rei fez outra pergunta: mas Neemias, como que eu posso te ajudar? Ele fez a pergunta para Neemias. Aí Neemias falou: rei, se o senhor me deixar eu ir lá na minha terra, lá com os meus da minha família e ajudar eles, seria muito bom. Mas rei, se eu realmente estiver lhe servindo bem, se o senhor tem se agradado de mim, o senhor me deixaria ir, se for do seu agrado? E o rei disse: eu deixo sim. Aí Neemias foi mais ousado. Olha só o que Neemias pediu para o rei. Gente, eu vou contar para vocês o que Neemias pediu. Ele não só pediu para ir lá em Jerusalém para reconstruir a cidade, como ele pediu até madeira para fazer os portões, porque ele precisaria de muitas madeiras. Ele pediu madeiras para reconstruir a cidade. Ele ia usar aquelas madeiras nos portões e também em alguma parte para fazer as casas, para tentar usar. Aí o rei disse assim: eu dou madeiras para você. Gente, o rei deu madeiras para ele, muita. E sabe o que ele pediu mais ao rei, Neemias? Ele disse: rei, o senhor pode me dar cartas? Porque no caminho até Neemias chegar a Jerusalém, ele ia encontrar muitas dificuldades. Algumas pessoas poderiam não deixar Neemias prosseguir a viagem, mas aí Neemias pediu ao rei, ele pediu que o rei desse cartas, que as pessoas, ao verem essas cartas, as pessoas deixariam o caminho livre para Neemias seguir. Sabe o que o rei falou? O rei disse que daria as cartas, o rei disse que mandaria, sabe quem? Os soldados dele, seguir ele e ainda ia liberar as pessoas do povo dele que estavam servindo na cidade desse rei. Tinham muitas das pessoas de Jerusalém que estavam trabalhando ali para o rei, no palácio do rei. Sabe quantas pessoas foram juntas com Neemias até Jerusalém? Mais ou menos 42 mil pessoas que foram com Neemias. Então foram aquelas 42 mil pessoas seguindo Neemias até Jerusalém. E junto com ele foram os soldados fazendo a escolta até chegar perto da cidade. Só que no caminho da cidade, só que tem assim, Neemias não foi logo para a cidade de Jerusalém. Ele ainda esperou um pouquinho de tempo. E depois desse pouco de tempo que Neemias esperou, que levou algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez até mais tempo, aí que Neemias foi até Jerusalém e foi junto com os soldados do rei e o seu povo que estava lá na cidade do rei. E quando eles saíram de lá, eles seguiram o caminho. Quando eles já estavam chegando bem pertinho de Jerusalém, apareceram 2 homens muito estranhos. O nome dele era Sambalate e o outro era Tobias. Eles eram muito mal encarados. Eles não eram do povo de Jerusalém. Eles ficavam ali pertinho do povo de Jerusalém. E eles ficaram olhando para onde aqueles homens iriam, sabe? Então depois nós vamos ver o que aconteceu. O que esses 2 aprontaram, né? Então eles saíram e o povo continuou andando e seguindo para a cidade. Neemias, quando ele chegou na cidade de Jerusalém, que ele viu aquela cidade toda destruída, ele ficou tão triste. A Bíblia fala que Neemias ficou mais ou menos uns 3 dias dentro da casa, quietinho no canto dele, e depois ele saiu. Teve um dia que ele levantou e saiu e foi conversar com o povo. Ele chamou o povo e falou para ele tudo aquilo que estava no coração dele, que Deus tinha colocado no coração dele, para ele ir até Jerusalém, para ele fazer a reconstrução da cidade, para ele levantar os muros da cidade, porque ele não aguentava mais ver o povo dele sofrendo. Neemias estava com o coração entristecido, e quando Neemias falou qual era a intenção dele, o povo ficou todo contente. O povo disse que todos ficaram animados para servir, todos queriam ajudar, porque era a cidade dele. Então todos queriam que aquela cidade voltasse a ser a Jerusalém bonita que era. Então o povo todo assumiu o compromisso de ajudar Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém. Que maravilhoso, não é?
Quando você vai para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, porque o que nosso Senhor Jesus Cristo disse? Que Ele veio para servir e não para ser servido. Olha só a disposição de Neemias, ele veio para servir, e a Bíblia ainda fala mais, que maior é aquele que serve. Então, maior é aquele que serve. Então, em vez de ficarmos só sentados, querendo ser servidos, a gente pode também servir. Você pode servir sua mãe, seu pai, seu irmão, seus avós. Em vez de você só ficar pedindo, você pode servir na igreja, ajudando. Os meninos podem ajudar, como os diáconos ajudam. Pode ajudar a professora na sala. Vocês podem ajudar muito crianças, muito, muito mesmo. Cada um de nós pode ajudar de uma forma. Tudo isso vai ser uma ajuda, certo? Então, o povo todo se animou, e no meio do povo, vocês sabiam que até mulheres tinham também? Até as mulheres foram ajudar na reconstrução de Jerusalém. Olha só que maravilhoso, não é mesmo? Tinham várias pessoas que trabalhavam lá e que tinham uma posição mais elevada. Só que essas pessoas não se importavam, elas estavam lá para servir a Deus. Um coração disposto em servir a Deus. Então eles foram lá e começaram a servir. Só que vocês sabem, não é? Sempre tem uns que gostam de servir, mas no meio daquele povo teve uma turma lá que disse: eu não vou ficar recebendo ordens desse Neemias. Então essas pessoas, elas agiram com orgulho e elas saíram lá daquele lugar e viraram as costas, e elas foram embora, não quiseram ajudar, mas o povo ficou lá, as outras pessoas ficaram lá ajudando, e isso foi muito bom, não é mesmo? Ajudar as pessoas, estar lá disposta. Vocês lembram que na hora que eu comecei a nossa história, eu falei da corrente? Mas agora eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei daqueles dois homens, sabe? Aqueles dois, no início que eu comecei a falar dele, que eles, na hora que Neemias estava chegando perto de Jerusalém, aqueles dois homens que apareceram na estrada, aqueles dois homens, Sambalate e Tobias, esses homens estavam de olho no que o povo estava fazendo. Quando o povo começou a conversar, começou a pegar as ferramentas para reconstruir a cidade, eles começaram a ficar de olho. Mas sabe o que eu estou achando? Que esse povo, eles devem, com certeza, esses dois homens aqui, eles devem ter aprontado alguma coisa. Vocês não acham que eles aprontaram? Com certeza eles aprontaram, mas nós só vamos saber o que eles fizeram na próxima aula, que nós iremos saber o que Sambalate e Tobias, e tinha um outro também que estava junto com ele. Fizeram 3 crianças, Sambalate, Tobias e Gesem. Então eles começaram a tramar alguma coisa. Lembra daquelas correntinhas que eu mostrei para vocês? Essa corrente aqui no início, que eu falei que elas eram diferentes tamanhos, diferentes texturas? Isso mesmo. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre as pessoas que estavam ajudando Neemias na reconstrução de Jerusalém? Aquelas pessoas, uns eram sacerdotes, outros eram ourives, eu vou explicar para vocês o que era ourives. Ourives eram as pessoas que faziam joias preciosas, sabe? E perfumistas, aqueles que são responsáveis por fazer perfumes. E outras pessoas de diferentes profissões que estavam lá e estavam ajudando. Pessoas diferentes, assim como essa corrente aqui, ó. Ela é diferente, tem vários tamanhos, várias texturas, mas quando elas se juntam, olha só, eu juntei esses pedacinhos aqui e formei uma corrente forte, e foi isso que o povo fez. O povo se juntou, se uniu em um só propósito para ajudar na reconstrução de Jerusalém. Pessoas diferentes, assim como eu, como vocês que estão aí, se juntaram para fazer uma obra maravilhosa que Deus tinha colocado no coração de Neemias, certo? Então a gente pode se juntar, tanto os pequenos como os maiores, como os mais experientes. Eles podem se juntar para fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas, não é mesmo? Então, na casa do Senhor é do mesmo jeito. As crianças podem ajudar, os adultos podem ajudar,
Todos podem ajudar, os papais, as mamães, todos podem ajudar. E nisso nós nos fortalecemos. Nós ganhamos um corpo mais fortalecido, com uma corrente, que a corrente ela não se arrebenta com facilidade. Nós nos fortalecemos e foi isso que o povo fez. O povo todo se reuniu, todo mundo se juntou e começou a reconstrução de Jerusalém. Vamos ver aqui o versículo da nossa história, que fala sobre a disposição. Olha só o que esse versículo nos diz. Olha só. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Colossenses 3:23. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer em primeiro lugar, pensando que nós estamos fazendo para Deus e não para as pessoas. E nós temos que fazer o quê? De todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque é para o Senhor, o nosso Deus, que nós estamos fazendo. Como é maravilhoso saber que nós estamos fazendo uma coisa para Deus. E tudo que nós vamos fazer realmente, nas coisas mais simples, nós temos que fazer com o pensamento: eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor, nosso Deus. E Deus ele vai receber de todo o coração, quando nós fizermos com todo o nosso coração também. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa dar sempre a disposição no coração de vocês de estarem ajudando, servindo e fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma dica de uma atividade bem legal que tem a ver com essa lição que eu passei hoje para vocês, com essa história de hoje da Bíblia que eu passei para vocês. Essa atividade aqui ela é bem legal. Vocês vão usar uma pedra, pode ser uma pedra média, que vocês vão poder fazer o desenho de coração, ou de carinha, ou de um menininho, ou de uma menininha, do que vocês tiverem na cabeça de vocês. Vocês vão fazer essa atividade em casa. E aí vocês vão poder usar tinta guache, essas coisas todas. Só que olha só, na descrição do vídeo, embaixo, é só você clicar na descrição do vídeo que vai ter todos os ingredientes para você poder fazer. Todos os itens que você precisa para fazer essa atividade aqui, tá bom? Então, boa atividade para vocês, boa diversão e que Deus abençoe vocês. Tchau!